Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou o Madison Souza aqui do canal Brastek Eletro, a casa dos micro-ondas. E hoje, pessoal, nós vamos aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, o tema de hoje é diodo de alta tensão. Esses diodos são utilizados em vários aparelhos. Na verdade, aqui nós trabalhamos com micro-ondas. Estes aqui são os de micro-ondas, certo? Nós temos aqui o diodo bidirecional e esses outros diodos da mesma turma, é a mesma coisa, né? Que só tem uma pouca diferença aqui que eu vou estar mostrando para vocês no decorrer do vídeo. Então, pessoal, para entender o que é o diodo, qual é a função do diodo, o que é um diodo bidirecional e como testar o diodo, que né, daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês como testar o diodo nesse multímetro aqui, o analógico, é o que nós vamos fazer hoje, tá? Então, vamos lá, pessoal. Pois é, pessoal, é o seguinte, vamos entender o que são diodos. Bom, o diodo é o seguinte, eles são semicondutores, né? Ou seja, esses diodos são assim materiais que podem atuar como condutores ou como isolantes, né? Dependendo, é claro, das condições em que eles se encontram. Esses diodos, eles permitem, pessoal, a passagem de corrente, né? É apenas um sentido. É como nós estamos vendo aqui, ó, neste sentido, que é do anodo para o catodo, certo? Bom, agora o que é o anodo e o catodo? Bom, pessoal, aqui nós estamos vendo a simbologia do diodo, certo? Esse diodo, ele funciona como se fosse uma chave, e uma chave automática, né? Porque a gente vê que a corrente vai passar só em um sentido. Como indica aqui, ó, nós estamos vendo que é daqui para lá, correto? Para facilitar aqui, para ficar na mente, assim como eu memorizei também, como eu memorizei, como é que fica interessante aqui? Ó, eu até dividi aqui o papel para vocês terem uma noção aqui do como é que funciona. Aqui nós estamos vendo essa simbologia do diodo. Se eu fizer assim, eu vou tirar aqui o diodo. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Ficou fácil para entender. Aqui é o anodo, onde está a setinha indicando para onde a corrente está indo. O anodo é o positivo. Aqui é o catodo, o negativo. Aqui tem uma barra indicando que ela não volta. A corrente só vai, mas ela não volta por causa dessa barreira, entendeu? Tá vendo como fica interessante, ó? Então aqui ficou o que? O anodo positivo e o catodo o negativo. A setinha que está indicando que vai nesse sentido é o anodo. Tá? Então a gente vai junto aqui, ó, e pronto. Ficou fácil, né? Isso é uma dica que estou dando para entender como é que funciona, para a gente memorizar aqui a simbologia, o símbolo do diodo, certo? Olha só. E isso aqui é o seguinte, aqui é a forma de um diodo, desse diodo aqui que nós estamos com ele aqui, ó, que é o formato dele. Olha só, redondinho. E onde tem essa faixa aqui, é como se fosse essa faixa aqui, certo? Então o que que nós deduzimos com isso? Que aqui é o positivo e aqui é o negativo. Positivo e negativo. É o anodo e o catodo, certo? Aqui, essa barra aqui, ó. É essa barra aqui, correto? Tá melhor aqui para vocês verem, entender? Mais simbologia. Olha só. Aqui nós temos o modelo que nós estávamos olhando agora há pouco. Aqui o outro modelo e aqui o outro. Na verdade aqui é um só. Estou mostrando aqui o sentido da barra. Então sempre vai ser assim. Então quando você se deparar com esse símbolo aqui, ó, aí é o diodo de alta tensão, num sentido só. E aqui também, diodo de alta tensão. E aqui, ó, é essa barra. Entendeu? Então positivo e negativo, correto? Bom, pessoal, já estudamos aqui a simbologia, já vimos lá. Agora vamos ver aqui fisicamente os diodos, certo? Aqui está o diodo fisicamente, que é a parte, aqui ele tem aquela barra lá que nós estávamos mostrando lá no papel lá no impresso, né? A barra onde indica a posição aqui do catodo, aqui é o anodo, entra, então é essa posição aqui, ó, catodo, anodo e catodo, certo? E aqui é aquela barrinha. Bom, eu trouxe esse outro aqui diodo aqui só para mostrar uma pequena diferença com relação aos terminal aqui do diodo. Tá vendo? Esse diodo, esse terminalzinho aqui é um pouco mais largo que o outro aqui.
Então os micro-ondas, tem uns micro-ondas antigos e os novos que utilizam capacitor acima de 90 UF. O capacitor tem um terminal largo, esse terminal aqui que eu quero falar aqui, ó. Esse terminal aqui do capacitor de alta tensão, nos capacitores que são acima de 90 UF, esse aqui é 90, os que são 95, aí existe também os de 90 com o terminal fino e tem os de 90 com terminal grosso. Deixa eu ver se tem um aqui para mostrar para vocês. Olha só, esse aqui tem um terminal grosso, ó. Tem uma diferença nesses dois terminais aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é mais estreito. Já esse aqui, a gente vê que tem uma basezinha ali embaixo, ó. Já esse vem todinho, de baixo para cima, numa largura só. Então, existe essas duas, ó, terminal fino e terminal grosso. Na hora de comprar, ou se o cliente for comprar, você também tem que observar isso aí, né, ó. Certo? Só essa pequena observação que eu estava fazendo aqui para vocês. E vamos continuar com os diodos. Bom, mostrei esses dois diodos. E esse outro diodo aqui é um diodo também antigo, pessoal. Ó, quem já está há muito tempo no ramo conhece. Esse diodo aqui, ele é quadrado, ele não é redondinho como esse. Tem uns micro-ondas da Brastemp aí antigo que, olha só, até o encaixe lá pro terminal, ó, olha só, facinho de tirar e colocar, certo? E nesse aqui, ele não tem essa faixa aqui indicando o lado dele todo, né? Ele não tem, mais tem aquele símbolo lá que eu tava mostrando para vocês. Deixa eu ver como é que fica bom aqui. Aqui, assim. Aqui, pessoal, ó. Opa, dá pra ver aí, né? Tá aqui, ó, o símbolo, certo? Ele não tem a faixa, mas tem um símbolo, correto? Bom, e esse outro aqui é o diodo chamado bidirecional. Por que diodo bidirecional? É como o nome já sugere, bidirecional, ele tem duas direções. É porque eles trabalham aqui com feixes, ou seja, é como se aqui fosse dois diodos, dois diodos internos apontando um para o outro. Então a função dos diodos além dele regular a tensão, dar proteção ao capacitor de alta tensão. O capacitor de alta tensão, pessoal, eles têm uma tolerância aqui, isso aqui vai até, ó, 2100 volts. Então, caso há uma sobrecarga de corrente, este diodo aqui de alta tensão irá ficar em curto, protegendo o capacitor. Então, muitas vezes eu já peguei muitos micro-ondas com problema somente aqui neste diodo, porque ele está em curto, aí ele faz queimar o fusível, o fusível lá de cima. Acho que eu vou até mostrar para vocês aí no vídeo aí, mostrar para vocês na imagem, quer dizer, ele abre o fusível aí e queima, né? Então toda vez que botarem um fusível, ele vai abrir, certo? Por quê? Porque este aqui vai estar em curto para proteger o capacitor. Bom, aí o que acontece? Já que nós vamos aprender a testar, esse diodo aqui é o seguinte: muitas vezes eu pego esse diodo em curto e não tenho ele em estoque, mas tenho esse outro aqui. Posso substituir? Pode, eu sempre faço isso. O que vai acontecer é que, colocando esse aqui, ó, no lugar desse, o capacitor vai estar desprotegido com relação à sobrecarga. Então, quando acontece isso, o que vai para o espaço é o capacitor. Já peguei micro-ondas com sobrecarga de energia, inclusive muitos clientes não relatam para a gente, eles ficam calados, não sei porquê, mas quando a gente abre e vê a característica, a gente vê o capacitor vazando óleo, é porque ele não aguentou a pressão, e lá ele não tem isso aqui, certo? O que acontece é que os micro-ondas hoje, novos, ele tem um fusível de proteção ligado do capacitor para o trafão, certo? Nos micro-ondas que usa isso aqui, o diodo bidirecional, eles não tem aquela proteção. Vou mostrar para vocês na imagem aí. É esse aí que eu estou mostrando para vocês aí. Essa peça branca aí tem um fusível dentro que é de proteção. Justamente é a mesma função desse aqui. Só que os micro-ondas de hoje, a maioria não usa mais esse tipo de diodo bidirecional. Eles usam essa proteção com esse fusível aí, certo? Esse que você está vendo aí, ou que você viu na imagem. Então é isso. Agora vamos
pessoal, aprender a testar os diodos. Vou começar testando aqui os diodos bidirecional. Bom, como nós testamos esse diodo? O multímetro aqui analógico, nós devemos colocar na posição aqui, ó, X10K, pessoal, ó, X10K, não esqueça a posição aí, certo? No analógico. Eu posso fazer com o digital. Pessoal, o digital ele não marca, ele não mede. O digital, o que o digital vai lhe oferecer aqui é, se por acaso, eu não tenho nenhum desses aqui tá em curto, mas se por acaso tivesse algum aqui em curto, ele ia indicar o curto, que ele ia mostrar aqui valores, né, acima de 0 aqui dos dois lados. Bom, aí nós já sabemos que está em curto. Mas só isso. Se por acaso ele tiver bom, aqui não vai mostrar nada. Ele não vai mostrar nada. Então o mais ideal para diodo é o multímetro analógico, certo? É o que nós vamos aprender agora para como testar. Vamos testar logo o bidirecional. Bom, com relação ao diodo bidirecional, pessoal, o bidirecional, ele não pode, essa parte aqui, ó, ele não pode deflexionar a ponteira do multímetro para nenhum lado. Ele tem que ficar fixo aí, certo? Ele tem que ficar fixo. A gente põe a ponteira aqui de um lado e vamos fazer assim, ó. Ó. Tá vendo lá, ó? Não moveu nada, ó. Vamos ver do outro lado? Vamos colocar aqui a ponteira, mudar aqui a ponteira preta para cá, botar a vermelha aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo lá, ó? Não deflexionou nada. O que isso significa? Significa que esse diodo tá bom, certo? Uma observação. Aqui, ó, eu tô segurando e tocando numa parte do diodo. Eu não posso tocar na outra, porque se você for medir na outra e tocar, aí você vai dar um falso. Olha lá, ó, a ponteira deflexionando. Dá a impressão que o diodo está em curto, mas não está. Isso é porque eu estou tocando com as mãos e está fazendo essa mudança. Mas ó, tem que ser assim, ó. De um lado eu posso tocar, do outro não, beleza? Tá certo? Então, aqui não está em curto. Vamos testar aqui, ó. Essa outra parte dele aqui. Essa parte aqui, ele tem que deflexionar só de um lado, certo? Olha só. Aqui não deflexionou, beleza? Como ele vai deflexionar? Pegando a ponteira vermelha, a positiva, colocando no cátodo, que é o negativo aqui, do diodo. Olha só, agora ele vai, ele tem que ir. Ó, vai lá, quer ver, ó? Viu lá? Interessante, pessoal, uma dica aqui para vocês, outra dica. Essa outra dica eu vou falar quando tiver, então, com esse aqui vai ficar melhor. Certo? Então, esse diodo bidirecional, ele tá ok. Certo? Não tem, como eu falei para vocês, eu não trouxe nenhum aqui em curto. Mas ó, essa função aqui que nós fizemos aqui não dá para ser feito no multímetro digital. Na verdade, ele não vai acusar nada porque ele tá bom, mas ele não ia acusar isso aqui, ó. Ele não lá no multímetro, você não vai fazer isso aqui, ó. Certo? Porque lá é digital, né? Não tem ponteiro. Bom, pessoal, vamos testar agora esse outro aqui, esse mais comum, certo? A gente vai pôr a ponteira. Opa, a gente vai pegar aqui, ó. Vou colocar a ponteira vermelha aqui e a preta aqui. Ele não vai deflexionar, quer ver, ó? Beleza? Agora eu invertendo a posição é para ele deflexionar, é para ele ir lá e voltar. Ó, ele lá até no meio. A dica que eu ia falar aqui para você é o seguinte: ó, onde ele foi? Ele não foi até o fim. Por acaso você testando esse diodo fizer isso e ele chegar no fim aqui, o ponteiro do multímetro, ele está em curto. E o interessante é que quando você faz isso, ele está em curto, que ele chega até o fim, quando você faz ao contrário aqui a ponta, ele vai também marcar. E isso significa que ele está em curto, aí tem que ser substituído. É isso que ocorre. Ficou em curto, ele queima o fusível lá em cima, certo? Da proteção. Beleza?